bom! Bem-vindos a esta Conversas com Alma, como eu chamei. Sabes, Vera, eu já tinha este projeto na gaveta há algum tempo e sempre imaginei que tu serias uma convidada deste projeto e por isso estou muito feliz por finalmente ter arrancado com este projeto e de teres aceito o meu convite. Muito obrigada eu, Raquel. Acho que é um projeto que tem muito a ver contigo, não é? E com certeza que te traz muita alegria e muita. Porque esta partilha é muito nutridora e é bastante importante na era do Aquário portanto, faz todo o sentido. E muito obrigada pelo convite. Sim. Para quem não conhece a Vera, eu vou deixar a apresentação para ti, Vera, mas vou dar aqui só uma introduçãozinha. Eu conheci a Vera já talvez há uns 7, 8 anos atrás, numa fase em, como eu já partilhei, em que eu procurava respostas às minhas perguntas existenciais e para mim tu foste assim uma mentora, eu vejo-te como uma mentora que teve um grande impacto na minha vida e no meu próprio processo de desenvolvimento e crescimento pessoal, espiritual e como trabalhei contigo dentro do Sagrado Feminino, obviamente no meu próprio caminho enquanto mulher. E eu acho que das coisas que eu mais admiro em ti e que sempre me fascinou é a tua capacidade de síntese, a tua capacidade de ir buscar muitas coisas, porque eu sei que tens um caminho muito já bastante rico e depois que eu vou pedir que partilhes um bocadinho, mas é essa riqueza que tu trazes, essa síntese que tu trazes de várias disciplinas, de vários caminhos, que cria algo realmente novo e que abre muito, expande muito, abre muita visão. E eu senti muito isso e foi muito inspirador para mim e ressoou muito comigo e por isso para mim és uma verdadeira mentora. Por isso agora passo-te a palavra Obrigada. que comeces por te apresentar e falar um bocadinho do teu caminho para quem não te conhece. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada, Raquel. De facto, também é muito bonito ver também, ser testemunha deste teu florescer, não é? Porque é também bonito ver quando nós damos sentido às coisas que vamos integrando, é muito bonito ver esse florescer e fico muito feliz por poder ser testemunha desse florescer em ti. Estes anos, passados estes anos, não é? E como eu sempre digo, o melhor ainda está para vir, sendo que o melhor é enraizados no aqui e no agora, neste todo poderoso presente que é o tanto que nós temos. Sim, eu venho de Sagitário de outra vida, sou astróloga, estudo astrologia desde 1995 e, portanto, o Sagitário é muito, ele é ecuménico, ele gosta de explorar o mundo, não é? Ele é o viajante do mundo, portanto, eu aos 14 anos, aos 17, já era batizada em 4 religiões diferentes, portanto, isto é muito do Sagitário de outra vida. Religiões ou iniciada em algumas tradições, portanto, porque eu procurava a verdade, é uma coisa que muitos ressoam com muitos, porque a verdade, onde é que está a verdade, de que lado é que está essa verdade? Bom, ainda hoje, passados tantos anos, no sábado passado, fui a uma manifestação pela verdade, não é? Pela liberdade, mas liberdade porque é o meu outro lado aquariano, portanto tenho aqui assim uma confluência de energias que de alguma maneira também me preparam para a era do aquário, porque é uma era de síntese também, é uma era de síntese entre polaridades opostas e complementares. Nesta busca, eu licenciei-me em Relações Internacionais, mas fiz imensa coisa, não fui para a carreira diplomática, porque na altura já era casada e tinha um filho e não queria ser uma gypsy, com os filhos atrás. Acabei por ser uma gypsy na mesma, de outra maneira, e por viver aquilo que a minha criança interior queria, porque quando eu era pequenina queria ser missionária, e portanto eu continuo a ser uma missionária do sentido que para mim é a mensagem que trago ao melhor da minha capacidade dessas sínteses, porque a criança interior tem muito, o Carl Jung dizia que essa criança tem muita memória daquilo que é o nosso projeto de vida. E para mim foi certinho, porque de facto eu queria passar enfim, e queria expressar essa poesia que eu sentia na minha alma,
também através da escrita, tenho 5 livros escritos, tenho um DVD, tenho CDs, tenho meditações, oráculos, oráculo sagrado feminino, e basicamente a Escola do Feminino Consciente e Sagrado, ela esteve primeiro no Brasil e depois, agora com muita alegria, na quinta-feira passada, anunciei que estava em Itália, que era uma coisa que nem nos meus sonhos mais ousados, não é? Ousei sonhar. E em breve vai estar em muitas línguas, portanto fico muito feliz por estar aqui também a partilhar, Raquel, pela primeira vez, esta expansão da Escola do Feminino Consciente e Sagrado. Eu acho que, sabes, eu sinto e vou confirmando, quando nós vamos sendo fiéis a quem somos, que não é fácil, não é simples, mas é um grande trabalho na nossa vida, essa percepção contínua de quem somos. E repara, agora na era do Aquário, o tema que tu me propuseste, o homem e a mulher na era aquariana. Uma era são 21 séculos, quer dizer, vai demorar muito tempo essa construção, não é? Mas nós estamos na transição de ondas de uma antiga era, de uma antiga civilização patriarcal, porque coincide, para um novo paradigma. E o novo, para mim, não são apenas alguns paradigmas, são imensos paradigmas, é uma eradigma, é um cacho gigantesco, ou cachos e cachos de paradigmas que estão a ser alterados, de maneira que o mais difícil que há agora, eu acho que é perceber o que é o feminino e o masculino conscientes e sagrados. Não obstante, há alguns pioneiros como nós que desatam a fazer estas escolas e a procurar o germen, sabes, o embrião de qualquer coisa que possa ficar para as gerações a seguir. Eu acho que é isso que me tenho proposto fazer. Já estive na China, já estive a fazer alguns cursos na Europa e, portanto, tenho, enfim, com muita alegria dizer que a escola é mesmo internacional e está a ir para o mundo. No processo de descobrir, fiz muitas formações, no processo de buscar, não é? Como sabes, fui a facilitadora, fui a professora que certificou facilitadores do método ISEI durante 20 anos em língua portuguesa, mas basicamente criei 3 escolas, portanto a escola de coaching, a escola de astrologia e uma escola de feminino, que começou por ser feminino e masculino, conscientes e sagrados. Sagrados porque também eu sentia que com a minha base espiritual eu precisava de resgatar a dimensão do feminino, porque eu nasci para ser homem, ou seja, quase inconscientemente queriam que o primeiro filho fosse um homem, e eu amo imenso os meus pais, acho que isso é natural, acontece com muitas pessoas, e o meu lado yang ficou assim era muito ativo e percebi que o tema da minha vida, percebi num sonho que eu tive na Irlanda, perto de Newgrange, que é um dos maiores sites do Neolítico que existem no mundo, perto do monte de deusa Tara. Eu tive um sonho muito iniciático com as deusas e onde elas me disseram: vive o feminino de ti, não temas, estás protegida, viva a dimensão feminina de ti. E esta tornou-se o enigma da esfinge para o resto da minha vida, acredito eu. Que iria ser, portanto isto foi há mais de 20 anos e na altura eu não sabia bem o que era o feminino, e quando me apareceram aquelas deusas de todas as tradições e todas as histórias e todos os momentos, sabes, assim de alto a baixo, num templo circular, cheias de luz, eu não sabia o que é que me estava a acontecer no sonho. Mas de facto era um sonho premonitório, iniciático, e que moldou a minha vida e talvez me tenha salvo a vida. Eu acho que me salvou a vida, porque quando a mulher está demasiado fora desta essência do feminino, ela começa a pagar caro no corpo, na alma, está bem? Porque nós temos uma essência, e precisamente neste tempo é tão complexo, porque repare, eu tinha aqui algumas notas para estes contributos para uma das maiores discussões da nossa vida, que é o feminino e o masculino conscientes, que acho que nunca vai acabar, isto vai para o resto da nossa vida e além. Primeiro, o feminino e o masculino começam no pai e na mãe. Portanto, é preciso compreender o papel do pai e da mãe na extrema complexidade do mundo atual, não é? Só isto estava para estarmos aqui muitas horas. A mudança ao longo da história nos conceitos e nas vivências do pai e da mãe, do feminino e do masculino. E esta mudança atual de paradigmas, não é?
na linguagem astrológica, é a saída da era dos peixes para a era do aquário. Quando há pouco eu dizia, as eras trabalham-se em polaridades, e a polaridade, o eixo do aquário, a polaridade é o leão. E o leão este é o eixo da individuação, é o eixo de tornar-nos indivíduos. Não podemos ser verdadeiramente aquarianos se nós não pudermos perceber quem somos, de facto. E no leão nós temos que investir nesse processo de sabermos quem somos, para que no aquário possamos projetar para o coletivo essa identidade. É assim que funciona este eixo, assim de uma forma muito sintética. Porque nós podemos viver o aquário escondidos de quem somos, num grupo onde perdemos identidade, fardados, com fardas, onde estamos escondidos, ou podemos contribuir criativamente, se soubermos quem somos e na medida em que esse conhecimento, esse processo de individuação for avançando, contribuir para dar essa tal síntese única que cada um de nós, só cada um de nós pode dar. Aí sim começa a verdadeira dinâmica da era aquariana, que é uma era de síntese, que é uma era do sétimo raio, o raio do cerimonial, do ritual, da magia, do cerimonial. Portanto, nós temos que resgatar os nossos rituais. Ainda neste sábado fiz um ritual do equinócio, da primavera no hemisfério norte, um ritual para, digamos que iniciar uma mulher na menopausa, um ritual de aniversário e tudo, porque os rituais enraizam sentidos na nossa psique profunda e, portanto, dá-nos mais força, que nos ajuda, uma força, dá-nos um impulso e dá-nos um sentido orientador para as transições, os desafios, para nos lidar melhor, para lidarmos melhor com os desafios e para podermos também, digamos que eles invocam e convocam recursos psíquicos profundos necessários, têm que ser ativados para vivermos aquela transição, porque quase todas as transições são lutos do passado para renascermos para uma estágio novo. Todos são lutos, porque é sempre, quando há uma transformação, há sempre um luto, não é? Há sempre algo que morre. Por isso a era do aquário pede que nós resgatemos estes cerimoniais, estes rituais, estes tempos de reflexão, estes tempos de interioridade, estes tempos de magia, de simbólica, de metáfora, que tudo isso compõe o ritual para nos preparar o melhor possível, como os antigos sabiam, para nos preparar o melhor possível, porque não vivemos num século que nos ajuda a fazer os lutos, pelo contrário, tomam os Prozacs, tomam charros, tomam um álcool, tomam não sei o quê, vai até às meninas, vai não sei para onde, mas não estejas lá. Não sintas. Tudo menos sentir. Tudo menos sentir. Com certeza. Depois, todos os lutos que não foram feitos vêm um dia de uma forma avassaladora e, como não ativámos recursos ao longo do caminho, sucumbimos muitas vezes, porque não há recursos. Há um vazio imenso dentro. Então, este é um aspecto, podíamos estar aqui imenso tempo a falar, não é? Porque isto dá tanta informação. Portanto, compreender o papel do pai e da mãe no sistema familiar. Eu não vou muito por aqui, mas acho que nós estamos, porque isto dava muito tempo de antena, nós estamos num tempo, mais uma vez, a saída da era dos peixes está a dar aqui esta grande confusão, porque nós de repente estamos a questionar tudo e faz sentido. O eixo norte da cabeça do dragão coletivamente está em Sagitário. Quer dizer que nós temos que desapegar-nos de antigas crenças, daquilo que era o mais certo, porque nós temos que resgatar o direito a dizer, já não penso da mesma maneira hoje. Ou aquilo que era válido e verdade para mim ontem, hoje já não é. E isto pode... A rigidez, não é? Sim, quer dizer, porque nós traímos segurança das nossas convicções, mas num mundo que muda velozmente e furiosamente, de registro a cada dia, a cada instante, fica de facto complexo, e daí a maior importância para nós abraçarmos essa que eu chamo a religião do século XXI, que é a terapia, que são processos terapêuticos, são processos que nos ajudam a olhar para dentro, a construir vida interior. Isto é o feminino consciente também.
em homens, mulheres e na nossa cultura. E estamos numa fase das novas famílias, monoparentais, multiparentais, homossexuais, portanto as neossexualidades estão a transformar a noção de masculino e de feminino, que é de muita importância para as crianças. Portanto, tudo isto é um debate que tem que ser tido massivamente, ainda que, naturalmente, que as crianças tenham este papel do feminino e do masculino, esta identidade tem uma parte biológica, tem uma parte psíquica, tem uma parte cultural, há muitos estratos aqui. Mas tudo isto está em mudança. A partir dos anos 50, quando acaba a guerra, aliás, na guerra a mulher assumiu papéis masculinos, porque os homens estavam na guerra, e na segunda, estou a falar naturalmente da Segunda Guerra Mundial, e de uma civilização mais, obviamente, ocidental. Com os homens na guerra, as mulheres assumem papéis e tarefas e serviços e profissões masculinas. Quando eles vêm, elas já não querem abrir mão. Pronto. Depois, isto nos anos 50, com a libertação sexual que foi possível pela pílula, a partir dos anos 60, com a pílula, pronto, tudo o resto também é história, quer dizer, este processo de uma outra vaga de um chamado do feminismo, dos movimentos feministas, e também da mulher ter abraçado na cultura ocidental o modelo masculino de sucesso, que foi muito exacerbado nos anos 80, 90, e hoje em dia nós compreendemos também o preço que pagámos por ter ido longe demais em termos de uma necessária polaridade masculina que nos competia também, provavelmente, a encontrar e integrar. E aqui faço a ponto com o processo do feminino e do masculino conscientes. Consciente é integrado. E integrar é integrar muitos aspectos de nós. Não é? Se diz que nós temos que o consciente é 5% e que o iceberg é a ponta visível do iceberg acima da superfície da água, então nós temos imensos recursos, imensa história, imensas memórias, imensas capacidades e potenciais para desbravar nessa nossa mente inconsciente, onde estão registros da nossa árvore genealógica, onde estão padrões transgeracionais e que nos compõem também. Portanto, aí é importante fazer essa escavação psicológica para nós irmos integrando aspectos de nós, com certeza. Depois, o Carl Jung falava dos homens terem que integrar o seu lado feminino. Isto faz parte do processo de ser homens mais conscientes. E sendo que modernamente os homens estão mais conscientes, naturalmente, do seu papel também como cuidadores, não é? Que choram, mostram mais as suas emoções, emocionam-se mais publicamente. Há toda uma nova identidade masculina nesta nossa sociedade contemporânea, mas, quer dizer, o que eu sinto são ondas em clash, não é? São ondas em clash, tanto na dimensão do poder político e económico, que não quer abrir mão dos seus privilégios de jeito nenhum, como em todos estes conceitos, não é? Todos estes papéis e todas estas definições. Portanto, nós vivemos tempos extraordinários de caos, de renovação, de um novo humus que é preciso deixarmos germinar para que vitamine as nossas folhas e as nossas flores, os nossos frutos e flores no futuro. Há aqui muita coisa, Raquel, constelada. Portanto, nos homens nós temos que integrar a nossa dimensão mais inconsciente, que eu acho que muitas vidas não chegam, não é? Esse ouro que habita o nosso inconsciente, essa alquimia da transformação do chumbo em ouro, os anjos e os demónios que habitam nessas profundezas, os homens o seu lado feminino, não é? A sua musa interior, a sua orientação para as relações, a sua capacidade de lidar melhor com os sentimentos, a sua intuição, a sua vida interior através da criatividade ou da meditação ou da contemplação, enfim.
E as mulheres, o seu lado masculino também, essa capacidade de agir, mas em função, na jornada da heroína, que é também um processo que nos mostra como se desdobra o processo da consciência no feminino, a mulher atinge um sucesso, o sucesso que ela achar, que é o sucesso. Para umas mulheres o sucesso é ter casar e ter filhos, para outras é viajar, para outras é ter uma, duas licenciaturas, mestrado, não sei o que mais, por aí fora. E muitas vezes atingimos e depois caímos em depressão. Não é? Mas este é o processo arquetípico. Ou seja, era suposto nós entrarmos no centro do labirinto, entrarmos pelo labirinto adentro, no caldeirão da transformação, porque a vida é cíclica, é espiralada, não é? E para nos encontrarmos primeiro com a deusa. E a deusa é o processo de voltar a casa no nosso corpo. Não é? Porque o perfeccionismo, por exemplo, o perfeccionismo obsessivo da nossa cultura patriarcal, sobretudo desta civilização, desta parte do capitalismo selvagem do último século e meio, que tem do meu ponto de vista, tem um objetivo muito claro, que é quanto mais as pessoas estiverem com a cenoura do perfeccionismo, mais elas trabalham, mais elas são exploradas pelo sistema produtivo. Sistema que se para alimentar o sistema, não é? É um sistema e para se destruírem rapidamente. porque é absolutamente impossível e uma pessoa precisa de ser inteira, integrada e feliz, não perfeccionista. As duas coisas são mutuamente são irreconciliáveis, porque o perfeccionismo é uma ideologia perversa. Não estou a falar de nós melhorarmos, obviamente nós somos uma obra em processo, podemos sempre melhorar, podemos ter ideais de perfeição, claro, mas nós temos que, na condição humana, é impossível coexistir, porque os homens e mulheres, por exemplo, do século XX, aprenderam a odiar o seu corpo por causa do perfeccionismo feroz que os mídia e esta cultura nos devolve nas imagens, nos ideais impossíveis. E isto, hoje em dia, eu penso que estamos a trabalhar bastante sobre isto, mas dá algum trabalho. Estava-te aqui a ouvir, Vera, e já disseste aqui muitas coisas que ressoam em mim, especialmente que eu vejo muito no meu trabalho enquanto terapeuta, não é? Desde a questão de... Ainda hoje veio-me este pensamento em terapia que... Pronto, cá estamos nós, outra vez, no pai e na mãe, sempre aqui a integrar e a fazer um bocadinho mais das pazes fazer este trabalho, não é? Como é que eles dizem nas constelações do pegar o pai e pegar a mãe, não é? De fazer este trabalho de... Tomar o pai e a mãe. Tomar o pai e a mãe. Também falaste aí, que é uma coisa que eu observo muito também em terapia e no meu próprio processo pessoal, obviamente, e daquilo que eu observo, que este trabalho de... Disseste aí uma coisa também que ressoa muito em mim, naquilo que eu acredito neste momento agora, que foi quando tu falaste que o caminho da tua criança interior, que é um caminho muito da autenticidade, não é? Eu vejo por mim que quanto mais eu faço este caminho, que eu chamo que é o caminho da autenticidade, se cada vez mais assumir quem realmente eu sou, eu sinto que cada vez mais eu estou em contacto com a minha criança interior. E eu sinto mesmo, às vezes parece assim ter uma coisa assim um bocadinho maluca, que eu sinto-a comigo, é assim, e é muito bonito, porque eu sinto mesmo, não, que eu estou a ser quem eu nasci para ser. E portanto, faz muito sentido que este caminho... Talvez da era de Aquário, não sei, porque não é a minha área de especialidade, mas seja também muito, para mim é muito este caminho da autenticidade, que vai bater muito que é o que eu vejo na terapia, que aquilo que eu vejo muito com os meus clientes e comigo também, estamos a fazer as pazes com a nossa humanidade. Isto faz-te sentido? Faz todo o sentido, porque se não for assim, como é que nós nos podemos tornar conscientes? Porque o ser consciente tem que mergulhar nas suas dores. Na sombra? Onde também há muita luz. Exato. Onde há muita luz, onde há muito ouro, não é?
Porque também nos dizem muitas vezes, por exemplo, que nós não somos tão fantásticos, que somos péssimos, que não somos inteligentes, e essa luz fica coagulada, fica cristalizada, sem acesso, e nós, na nossa sombra também. Mas de facto há aqui muitos aspectos, quer dizer, para sermos conscientes, precisamos de coexistir com as diferenças, mas para isso eu preciso olhar para tudo aquilo que é a diferença em nós, porque senão eu estarei sempre a atirar isso que eu não aceito em mim para o outro, sempre. E isso legitima o terrorismo, não é? Porque o terrorismo atira bombas para cima do outro que é diferente de mim. E eterniza este lado mais perverso que era dos peixes, que é uma devoção cega, em nome de um ideal cego, como aquele que nas cruzadas dizia, com muitas rezas e choros, nos fomos a eles e os trespassámos em nome de Deus, como se fosse possível em nome de Deus matar alguém. Portanto, tornar-nos conscientes vai demorar 2000 anos, não é? Penso eu que talvez não seja preciso tanto, mas só daqui a 2200 anos é que podemos ver os frutos deste trabalho. Está bem? Nós ainda agora somos pioneiros, temos de ter um bocadinho de calma. porque ainda agora somos pioneiros, sendo que há aqui duas grandes ondas, que são cerca de 2 décadas. Vamos ter Plutão em 2024 a entrar em Aquário, o signo das revoluções, portanto vão-se esperar revoluções massivas, de revoluções no sentido da consciência, dos seres conscientes. Eu acredito que estará criada a massa crítica de seres de boa vontade, suficientemente espertos, para que as coisas comecem a mudar. Depois temos 200 anos e depois temos mais 2000 e tal anos. Mas como dizias, fazer as pazes com a nossa humanidade é fazer esse processo de cura também com os pais, claro que sim. E tomar os pais implica um paradoxo muito importante. Implica eu aceitar os pais, significa que eu tenho que abrir mão de os julgar, tenho que abrir mão de os criticar, tenho que abrir mão de os salvar e tenho que abrir mão de os pôr ou num pedestal ou abaixo de mim. E isto não é fácil, não é simples, mas é o caminho. Isto é que é tomar os pais. Para que eu possa, quando eu tomo os pais, acontece a magia do paradoxo, que é um dos 4 P's do feminino consciente, como eu ensino. Sim. Que é eu consigo libertar-me. Porque eu consigo queimar em mim, como num processo de alquimia, o chumbo e fica o ouro. Fica o ouro do processo, ou seja, eu não me acabo por conseguir desidentificar-me com aquilo que é tóxico e porque fiz o processo de aceitação também dentro de uma coisa muito importante, que é a aceitação dentro de mim. Porque nós falamos muitas vezes do pai e da mãe externos, e esquecemos que eles estão dentro de nós, porque assim como nos foi feito, nós fazemos connosco. E no patriarcado o problema é sempre dentro, porque dentro de nós existe um patriarca que às vezes é um talibã, é um nazi, porque as pessoas que trabalham demais, as pessoas que se abandonam, as pessoas que estão sempre a dar aos outros e que não se põem em primeiro lugar, estas pessoas têm o masculino nazi dentro delas. É um tirano, sim. É um tirano, é um talibã, é um nazi. Elas vivem num campo de concentração. E, portanto, elas têm que trabalhar sobre si. Porque já não é o fora. O pai e a mãe já fizeram o que tinham a fazer. E sim, somos nós. Dentro de nós. Sem dúvida, sim. E este processo vai resgatando um grande amor. Um grande, grande amor. E faz a magia de descobrirmos também nos nossos pais, depois também em nós, obviamente, e nos nossos pais, facetas que até aí podiam estar ocultas, facetas lindas, maravilhosas, porque nós não os conseguimos ver como tal, nessa sua gloriosa humanidade. Então este é um processo importante. Os homens têm diversos estágios de integração do feminino. O Jung falava em 4. O primeiro é Eva, quando Eva, a primeira mulher, não é? A mulher primal, que não foi, repara, a primeira mulher de Adão terá sido Lilith, mas Lilith não era uma mulher, era uma deusa. Era deusa. E uma deusa não quis sujeitar-se a um homem e pirou-se do paraíso. Depois a Eva lá veio e, portanto, simbolicamente quer dizer que nas sociedades, nas culturas patriarcais como o judaísmo,
O homem aceitou uma mulher de condição de consciência inferior. É isto que significa ela ter nascido também o que significa ter nascido da costela. Mas então, em Eva, os homens relacionam-se com as mulheres de uma forma muito instintiva. Talvez exista muita gente ainda assim na humanidade. Depois há um salto quântico para a Hetaira, que é a Helena de Troia, e a Hetaira são as cortesãs medievais, são o arquétipo da Afrodite. Nós trabalhamos muito este arquétipo também na escola, onde o homem quer uma companheira sexual, mas quer uma companheira também para partilhar, para conversar, para no outro se descobrir a sua própria musa interna. E depois temos digamos que duas subdivisões, que é Maria e Sofia, que é a Virgem Negra, a Madonna Negra, que provavelmente é muito arquetípica, mas no estágio de Maria eu penso que são homens como psicólogos, mestres espirituais, grandes artistas, que têm a sua dimensão do feminino muito integrada e muito ativa em si. Nós, mulheres, precisamos primeiro, no processo de integração, primeiro temos sempre que trabalhar o feminino, só depois o masculino. Porque se nós tentarmos transformar primeiro pelo masculino, nós vamos sempre tentar fazer mudanças com força de vontade, e a força de vontade às vezes é a força do chicote. Toma, chicote para cima, assim que tens que fazer, assim não sei o quê. E não é enraizado naquilo que é, como tu dizias, a autenticidade da nossa alma. Então, voltar para casa primeiro que tudo é voltar para o corpo. É voltar, porque o corpo é a nossa casa. O corpo é o corpo da deusa. A matéria é a dimensão visível da deusa, do sagrado feminino. E a matéria é tão sagrada como o espírito. Esta cisão que deu a Insantíssima Trindade, de há 2000 anos, esta cisão patriarcal, o corpo, nesta coluna o diabólico, nesta coluna o divino, corpo por oposição ao espírito, feminino por oposição ao masculino e sombra por oposição à luz. É evidente que isto tem que acabar, porque isto deu a perversão da prostituição massiva, da pedofilia, das perversões, desta loucura da cisão entre a santa e a prostituta, e, portanto, nós estamos num tempo de fusão. A era do aquário é resgatar a síntese. Por isso temos que nos relacionar com todas essas aparentes polaridades. E o centro é o coração. O centro do coração é um símbolo profundíssimo de síntese interna e de ligação, o ponto central entre o eixo que nos liga da terra ao céu e o eixo horizontal que nos liga do eu ao outro, não é? É Cristo e Buda, não é? Nessa rosa cor-de-rosa do coração, que é onde a essência maior do ser humano se cumpre, é um símbolo do cumprir da essência. Tenho aqui pessoas a perguntarem como é que se faz isso, como é que se faz esse caminho. Qual deles? Em que aspecto? Em que particularidade? Eu penso que aqui esta pergunta foi feita, eu vou pedir que se calhar façam a pergunta de uma forma mais explícita, mas eu penso que esta pergunta foi feita quando estavas a falar do caminho do masculino, não é? Neste caso do homem. É verdade. Eu vejo muito, eu vejo muito o trabalho do feminino, já se fala muito, cada vez há mais círculos de mulheres, cada vez, mas eu vejo muito, porque eu falo isto também com homens, com amigos meus, com familiares meus, e eu sinto que os homens, no seu percurso do sagrado masculino, se sentem bastante perdidos, porque não é? A mulher, quando assume todos estes papéis mais masculinos, aquilo que eu observo é que os homens ficam muito perdidos. Qual é que é o seu papel? Não é? Qual é que é o seu papel na sociedade e na vida da mulher e nas relações e como é que eles fazem? Eu tenho muito esta questão. O que é o sagrado masculino?
São questões muito importantes, Raquel. Eu trabalho há mais de 20 anos com círculos de mulheres, fui pioneira também em Portugal nestes círculos de mulheres. E naturalmente, como em tudo, nós vamos cometendo erros e vamos fazendo as nossas aprendizagens. Trabalhar o feminino, em primeiro lugar, o feminino consciente, não é só tocar tambores e gritar à lua, é muito mais que isso. Isso é parte fácil, não é? Essa é a parte fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. Essa é a parte fácil. Porque tenho visto também círculos de mulheres onde, na verdade, as mulheres não querem crescer, porque em muitos círculos espirituais as mulheres são perséfones relutantes. Isto tem que ser denunciado, porque nós temos que ter humildade. Denunciado no bom sentido da palavra por nós mesmas. Eu chamo-lhe perséfones relutantes porque elas têm relutância em crescer. Quer dizer, mas sim, explica. Porque aparecem muitas vezes mulheres cheias de tranças e de flores, e eu própria tenho imensas flores, e muito shanti, mas a verdade é que elas manipulam. Elas, quando aparecem na terapia, aparecem sempre muito mais tarde, como num jogo de poder com o terapeuta, ou então nem sequer fazem. Elas não querem confrontar o mais difícil, que é a sede inconsciente profunda que têm de poder, é a raiva que têm da sua mãe, e é a resistência em serem raptadas pelo Hades e irem para os infernos fazer o processo profundo de transformação. Ou seja, não querem perder, não querem fazer esse processo. Parecem 20 anos mais novas, não porque estejam bem conservadas, mas porque congelaram o processo de amadurecimento. Está bem? E, portanto, há muitos círculos de mulheres em que estas mulheres acham que são superiores aos homens, ou há todo o tipo de equívocos a achar que o feminino é contra o masculino. Isto é um disparate pegado. Embora existam grupos que são manifestamente anti-masculino, anti-homens, que eu acho que é uma loucura, como qualquer outro racismo. É o feminismo, não é? Há o machismo e há o feminismo. Mas digamos que uma dimensão de um feminismo muito terrorista, não é? Porque existem até muito terrorista, muito radical, muito complexa, porque nós estamos aqui para integrar homens e mulheres e enfim, já não estamos aqui a falar nas questões de género, porque isso seria outra questão, mas pronto, isto para dizer que nós temos que, com muita humildade, apesar de terem proliferado os círculos de mulheres, Raquel, eu não considero que em muitos deles façam um trabalho de consciência, façam um trabalho para ativar a raiva contra os homens, e as mulheres não querem trabalhar a raiva que têm dos homens, dos seus próprios pais. Pronto. Nem a raiva que têm das suas mães. E muitas vezes nós achamos que estamos muito à frente dos homens e não estamos. Quando eu comecei a trabalhar com grupos de homens, tive um grande respeito pelos homens, pelas suas dificuldades. Quer dizer, cresceu o meu respeito pelos homens, pelas suas dificuldades, porque eles têm grandes coletes de forças aqui também neste patriarcado. Um homem, para ter sucesso, tem que ter dinheiro, tem que ter não sei o quê, tem que corresponder a determinados modos, não pode chorar. Portanto, nós estamos... O estar perdido é porque os seus heróis também já não são modelos, as referências que tinham muitas vezes já não são modelos. E estamos todos à procura de novas referências mais conscientes. Uns ainda não estão a dormir, outros já estão mais conscientes. E isto tem a ver com o que eu dizia no início, não é? Porque há uma mudança dos conceitos de pai e de mãe, o papel de pai e de mãe, o papel, nesta extrema complexidade atual, os papéis estão a mudar, o papel do feminino e do masculino, e as mulheres também têm, obviamente, ainda hoje conversava em consulta de astrologia com uma cliente que me dizia, realmente, ela assumiu o papel masculino, porque ela nasceu, falava disto no mapa astral dela, disse, você sabe o que é que a sua mãe sentiu quando soube que estava grávida de si? Olha, a sua mãe ficou muito, muito assustada e quis abortar. Ela disse, pois é verdade. Bom, o que acontece é que você nasceu com esse seu ascendente balança e com as suas circunstâncias particulares para unir os pais. Portanto, você assumiu esse fardo
ainda dentro do útero da mãe, eu não vou receber nada da vida, eu só vou dar à vida. Eu existo para pôr duas pessoas em relação. A minha existência é ajudar os outros, a minha existência é aguentar com o fardo dos outros, a minha existência é salvar as pontas todas dos outros. É evidente que esta mulher era um homem. E, enfim, acabou por atrair, pela lei da atração, se a mulher é muito yang, vai ter um homem muito yin. E, portanto, é mãe. É mãe. E agora, passados 10 anos ou 14 anos, aqui Del Rey porque me traiu. Pois claro, sou um homem, tenho uma mãe em casa, então eu tenho que ir buscar a amante. Óbvio. Não é? Porque eu nunca pensei em mim. Pois é, então agora com esta crise vai poder pensar em si. Então, é muito importante nós trabalharmos. Se não fizermos terapia, se nós não tivermos com humildade este processo de nos pormos em causa, Raquel, nós vamos sempre dizer que é o outro. Eu não estou a dizer que as pessoas não tenham que sofrer, as pessoas sofrem, com certeza. Mas às vezes até há um sofrimento neurótico que nos impede, porque ela diz, pois é verdade, nós já não tínhamos sexualidade há muitos anos, é verdade que eu já deixei-me não sei o quê, é verdade que eu me abandonava, é verdade que eu não sei o que mais. Então o que é que está à espera? Podemos dizer que a pessoa se abandonou e que o outro acabou por também, nesse abandono e nessa traição, espelhar um bocadinho desse processo? Para que ambos pudessem libertar-se e pudessem amadurecer um bocadinho mais, cada um nos seus padrões e nos seus registros? Isto é importante perceber. Está bem? Outra coisa é quando eu vejo em alguns círculos de mulheres que dizem que estão orgulhosamente sós, que já se habituaram a não partilhar a cama. Acho bem que elas continuem assim, porque elas vão acabar sozinhas. E se quiserem acabar sozinhas, tudo bem, perfeito. Agora, se não quiserem, se não têm necessariamente que acabar sozinhas, mas é um disparate andar a dizer estas coisas, porque há também tudo muito romanceado, e porque o homem nova era, é um homem de cabelos longos, e é um homem não sei de quê, é um homem fofinho e que chora e que não sei o quê. Se aquele homem fosse real, era um homem que não lhes pagava as contas. E é isto que elas ainda não perceberam, porque nós estamos numa polaridade onde nós estamos também. Enfim, estamos todos a crescer, homens e mulheres. Isto dá muito trabalho. Pois dá, assim, estava-te a ouvir e estava-me a ver. É muita fantasia, não é? E o crescer é vir para a realidade e trabalhar com a realidade, com a verdade. E, não é? E muitas vezes cai-se na fantasia, nessas fantasias, e não é assim que as coisas acontecem, não é? O crescer dói, o lidar com a rejeição, com o abandono, com a culpa, com mexer na lama dói, crescer dói, mas ao mesmo tempo não há nada mais maravilhoso, não é? Do que crescer, do que florescer, do que cada vez cumprir, vou usar uma expressão que é muito tua, pelo menos eu recebi muito de ti, que é o cumprirmos-nos, não é? E fazer isso, como tu própria dizias, vai muito além de tocar tambor, vai muito além desses, não é? Desses, vou chamar-lhes rituais, à falta de nome, não é? Superficiais, é algo muito profundo. E repara, eles não têm que ser superficiais. E não há mal nenhum e é maravilhoso, e eu adoro. Acontece é que temos também que fazer um processo interior. Esse é muito, muito necessário. E eu dou graças também por ter já trabalhado um bocadinho nas minhas fantasias, porque eu própria tinha muita fantasia e acho que uma parte de fantasia ainda é bom, mas encontrei uma forma de poder canalizar no meu trabalho, na dança, no canto, na escrita. Portanto, fica menos fantasia ali disponível para ser projetada para cima do homem, que desgraçado nenhum homem é Deus para nos devolver tudo. E então, enfim, quer dizer, estas são questões do amadurecimento também do ser. Que terapia vamos fazer? Os homens sentem-se perdidos? Pois claro que, naturalmente, não é? Sem referências. As mulheres aumentaram aqui extraordinariamente a sua energia yang, ao ponto da mulher não saber receber sequer um elogio, ao ponto da mulher não saber sequer deixar que o homem lhe abra a porta do carro. Não é? Que é uma coisa aparentemente simples. Não, eu abro sozinha as portas. Não, eu faço tudo sozinha. Está bem. Sim. Nós não precisamos de provar, quando ainda estamos no processo de provar que somos capazes de fazer tudo sozinhas, e é tal história também do exagero das guerreiras. Veio agora o Dia das Mulheres e era só as mulheres guerreiras. A guerreira
é aquele arquétipo da mulher que está sempre com a arma em punho. Atenção, nós não vivemos para estar sempre a esgrimir a espada e a katana. Mas é assim que vivem mulheres até à exaustão final. Até o burnout. Vamos lá deixar isso. Eu falo, por exemplo, que existem 4 arquétipos, um deles onde a guerreira está, que são os 4 arquétipos da mulher sexualmente e efetivamente realizada, que nós trabalhamos a Afrodite, a rainha, a guerreira e a princesa. Mas são aspectos que precisam de estar para esta realização. Mas não é só a guerreira, não pode ser só a guerreira. Só um aspecto. Porque nós somos destruídos pelo arquétipo. Temos que saber de pôr as armas, até os guerreiros na batalha têm um tempo de paz. Mas isto tem que ser trabalhado, porque as pessoas acham que é uma grande coisa ser guerreira toda a vida. O que é isto? Então e a paz? Então e o prazer? Prazer, eu acho que não é? O prazer, onde é que fica o prazer? Depois ficamos, lá está, secos em burnout. Então e o equilíbrio do dar e do receber? Prazer é outro dos P's do feminino consciente. Paradoxo, prazer, processo e a presença, não é? A presença. Que só isso dava para... São temas de terapia para uma vida inteira. Sim. Que terapia podemos fazer? Há tantas hoje em dia. Está aqui uma questão, não é, Raquel? Sim, eu sim. gosto muito, para as mulheres e para os homens também, porque não, eu gosto muito de tudo aquilo que nos traga para o corpo, não é? Porque nós vivemos muito na cabeça, na cognição, nas ideias, no estudo, e precisamos de vir para o corpo, para as sensações, para os cheiros, para as hormonas, para os moods, para os músculos, onde nós temos êxtases que não nos permitimos e onde nós temos dores que nem sabíamos que ainda lá estavam. Nós temos que vir para o corpo para fazer esse processo de completude. Então, respiração, bioenergéticas, coisas corporais, também nos ajudam muito. E eu acho que as mulheres todas deveriam dançar. A dança é muito, muito importante, porque é muito do feminino, não é? E para desbloquear a nossa bateria, a pilha, o segundo chakra, que é a nossa bateria, que precisa de ser carregada fazendo a dança do ventre em casa, mexendo as ancas e ativando a nossa kundalini e a nossa energia de magnetismo, porque não era por acaso que as dançarinas da dança do ventre, elas fazem o 8, não é? Porque o 8, quando nós viramos para a direita, é a energia de eu atraio. Quando nós viramos para a esquerda, eu mantenho, não é? Eu atraio e mantenho, não é? É muito bonito e é muito poderoso para essa ativação do nosso ser. Porque a mulher é prazer, a mulher tem o clítoris, a mulher tem a grande capacidade, o único órgão do corpo só para o prazer. A mulher tem a grande capacidade de extrair felicidade de coisas muitíssimo simples, não é? Que eu digo simples, como um pôr do sol, um nascer do sol, não quer dizer que os homens também não tenham. Ou umas flores, quer dizer, uma música, é muito bonito, não é? Muito bonito. Eu já há quase 2 semanas fiz uma live na minha comunidade sobre feminino e aquilo que eu dizia era no dia a dia o masculino é, por exemplo, eu vou tomar banho, não é? Tenho uma tarefa, tenho um objetivo, mas vou tomar um banho com velas, com óleos essenciais, com música, e isto para trazer a dimensão do feminino, não é? Do tal prazer, da tal presença, do corpo, não é? Dos 5 sentidos, trazer toda essa dimensão para aquilo que é mundano, que é do dia a dia, ou seja, trazer essa dimensão mais para o dia a dia que vai muito além dos círculos e de tocar o tambor, não é? É algo que se vive no dia a dia. Absolutamente. Uma das coisas que para trabalharmos Afrodite, e eu própria tenho que trabalhar nisso, que é 80% do tempo usar vestidos e saias. Por causa deste processo de ligação do útero à terra. Beijinhos grandes, querida Ana, do Brasil, beijinhos. Termos um tempo de nutrição diário, que não é negociável.
não é negociável, não pode ser. Alguns rituais, há um ritual do mel que eu posso oferecer aqui ao grupo, que é um ritual de auto-amor maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso para o feminino. Eu faço muitos rituais de psicomagia, que eu adoro, porque o inconsciente aceita a metáfora e a metáfora transforma. E realmente essa polarização implica nós conhecermos também, não é, o nosso corpo, a nossa forma de ser e de estar, e ativarmos alguns dos outros arquétipos, porque se nós precisamos de ativar Afrodite, claro que sim, pois Afrodite é a amante por excelência. E a amante por excelência é aquela que, a primeira deusa, para mim Afrodite está muito ligada à Lilith, é a sombra uma da outra, são a sombra uma da outra. E ela, a serpente que era Lilith no paraíso, é a serpente Kundalini, é a força da vida, que nos pacifica com a própria existência e que nos recorda que tudo na criação é sagrado, que foi obliterado pelas 3 religiões patriarcais. E o feminino também passa, este resgate na era do aquário, passa por perceber o que aconteceu nestes últimos 2.000, 3.000, 4.000 anos. Essa Santíssima Trindade que estamos a reparar, que ainda hoje estamos a pagar o preço, da cisão entre a santa e a prostituta. Porque eu tenho visto inclusivamente, fiz algum trabalho como convidada de algumas escolas de Tantra aqui em Portugal para trabalhar com os círculos de mulheres e de homens. E, curiosamente, quando eu propus determinados exercícios, num círculo de mulheres que já faziam trabalho de Tantra, para quem era facílimo estar desnuda, fazer massagens tântricas desnudas, genitais, em grupo, com homens e mulheres, até desconhecidos, quando eu peço um exercício de respiração e de encontro com a intimidade do seu próprio ser, elas não conseguem. Ou seja, isto é só para falar das camadas que precisamos de trabalhar, Raquel. Foram as mulheres mais velhas, eram as mulheres que estavam mais livres, na verdade, mais descondicionadas. Portanto, aquelas que pareciam mais libertas, sexualmente e fisicamente, eram aquelas que, quando entraram num registro de movimento orgânico que eu lhes propus, mostraram uma coreografia rígida da qual não saíam de movimento, o que mostra uma rigidez psíquica. Ou seja, nós podemos dizer assim, mas nas novas gerações a liberdade sexual já está muito... Não está muito, não. Pode parecer que está, mas há mulheres mais velhas que são mais livres. É um bocadinho como... Isto são estereótipos. É um bocadinho aqui, se me permitem, eu fiz muito trabalho com o feminino também no Brasil. E o que eu descobri foi que o Brasil tem, que adoro, mas há uma dimensão do corpo que toda a gente sabe, não é? O corpo, o culto do corpo, tanto que as meninas com 12 anos fazem cirurgias estéticas, não é? Porque o culto do corpo é muito forte. E aparentemente, com o corpo com o sol mais desnudo, não é? Mais aberto, mais disponível, com menos roupa, podíamos pensar que as mulheres seriam mais sexualmente livres e não são. Pelo menos isto é o que... Não são. Não são. Há muitos tabus, há muito machismo, há muitos bloqueios. Isto é curioso, foi interessante perceber como a forma está em contradição, por assim dizer, com a essência. Já a mulher do Norte da Europa põe umas calças, põe aqueles macacões super masculinos, bem, quando elas se libertam na sexualidade, aquilo não há pai. Qual masculino, qual carapuça. E é muito engraçado, porque são estereótipos que nós temos. Portanto, isto a propósito, já não sei bem o que estávamos a dizer, mas pronto, de todo este trabalho que precisa de ser feito, independentemente, que às vezes achamos que há mulheres mais jovens que estão mais libertas sexualmente, não estão necessariamente, porque nós, para estarmos libertas sexualmente, temos que estar libertas emocionalmente, temos que trabalhar as nossas feridas. Sem dúvida. Para poder ligar ao coração esta energia também. Para poder abrir-nos ao não controlar, ao prazer.
É preciso estar no corpo. E estar no corpo, se eu tive uma infância onde fui abandonada, ou onde eu não pude estar no corpo porque eu não sabia quando é que vinha o pai mal disposto e me dava uma lambada, ou o outro que estava alcoolizado, não era seguro estar sequer no corpo e eu podia sair do corpo a sobreviver. Então é preciso às vezes muitos anos para voltar a confiar no corpo. Tá? Isto não é uma coisa simples. Agora, como dizes, quer dizer, é maravilhoso, não é? Eu acho que também não temos outro caminho. Mais vale pagar o preço para evoluir do que o preço para não evoluir, para não despertar. Não é? Sem dúvida, Vera. Essa questão do pagar o preço, eu acho que fica para outra live, porque tem muito que se liga também, porque já estamos a chegar ao fim da nossa hora, passou assim a correr. Mas esta questão do pagar o preço é uma questão que eu, por acaso, gostava muito de um dia trazer, porque, não é? Porquê? Porquê é que temos que pagar determinados preços? Porquê é que é assim? Não é? Mas eu acho que hoje já não temos mesmo tempo para ir, porque já estamos mesmo... Porquê que temos que pagar preços? Porquê que, para termos mais coragem, temos que abrir mão de mais medo? É isto, não é? Para podermos ter mais maturidade, temos que abrir mão de mais imaturidade. Isto é pagar preço. Mas faz parte, não é? Faz parte do caminho. Querida Vera, estamos mesmo no fim. Queres falar um bocadinho de onde é que as pessoas podem te encontrar? Eu já recomendo, vou aproveitar aqui para dizer, eu fiz uma sessão de astrologia com a Vera, onde ela fala das deusas que estão no nosso mapa astral. Eu recomendo, foi maravilhoso. Não sei se queres dizer aqui mais alguma coisa, onde é que as pessoas podem te encontrar, trabalhar no Facebook, Instagram, Vera Faria Leal. O site está em construção, mas em reconstrução. Mas sim, no Facebook e no Instagram. E eu não tive a oportunidade de falar do ritual do mel, acho que se calhar já não vamos ter tempo, fica para a próxima, é isso? Sim, fica para a próxima. Tenho pena, mas... Isto tem pano para mangas. É verdade. Obrigada, Raquel, e obrigada a todos os que estiveram connosco. Muito obrigada. Espero que tenha sido útil como contributos para uma never-ending story sobre o feminino e o masculino. Sim. Muito obrigada. E para começarmos a escrever novas histórias, não é? Começarmos a sair desta história que se conta a nível mundial e cultural e começarmos a escrever histórias que estejam mais conectadas com a essência, com o nosso ser. E aproveitar equinócio, estamos no início do ano novo astrológico e esotérico, estamos com Urano em Touro, estamos aqui a aproveitar imenso este momento para amar-nos mais profundamente, a Vênus em Carneiro, libertação, assumir os nossos dons, assumir os nossos talentos como nunca, e os próximos 3 meses, força! Colocar em prática, avançar com essa autenticidade, com isso que nós queremos para a nossa vida. Façam-me esse favor, aproveitem. É o momento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Beijinhos. Muito obrigada também. Beijinho grande. Beijinho. Até ao feliz reencontro. Beijinhos, obrigada. Bom.